O Instituto Paraná Pesquisas divulgou um levantamento sobre as intenções de voto para as eleições presidenciais de 2026 no Brasil. Se as eleições fossem hoje, Jair Bolsonaro teria 37,6% das intenções, enquanto Lula 33,6%. Apesar da vantagem numérica, segundo a pesquisa, Bolsonaro e Lula estão tecnicamente empatados, porque a gente tem que considerar uma margem de erro de 2,2 pontos percentuais. Na pesquisa estimulada, Lula contra Tarcísio de Freitas, Lula tem 34,7% e Tarcísio já aparece com 24,1%, que é bastante. Num outro cenário mencionado na pesquisa, Lula tem 34,2% contra 27,5% de Michele Bolsonaro, que também aparece como uma importante player. Sérgio Zagarino, eu vi na eleição norte-americana o Donald Trump apanhar durante 4 anos nos estados dominados pelos partidos democratas, pelas acusações que vinham recebendo, o procurador-geral Merrick Garland prestando vários esclarecimentos no Senado Federal, no Senado da República, no Senado norte-americano, e o Bolsonaro aí toda hora na mídia falando, ele já vai tá à frente do presidente Lula. Claro que a situação econômica tem influência grave, muito grande nisso aqui, e evidentemente também tem a consequência do Bolsonaro estar toda hora com essa exposição na mídia. Mas sabe o que também me chamou a atenção? Primeiro, o Bolsonaro está na frente. E segundo, que individualmente o maior número de pessoas não quer nem o Lula nem o Bolsonaro. Porque você põe 37,4%. O Lula é 33%. Vamos fazer uma conta meio arredondada. Vai 38 a 32, pronto. Dá 38, dá 70. E mais 30% não quer nenhum dos dois. Então o país está dividido. 1/3 quer Lula, 1/3 quer Bolsonaro e 1/3 não quer nenhum nem outro. Isso acontece muito também em todas as eleições, rapaz, com os votos brancos, os votos nulos. Agora, o que a gente tem que levar em consideração nessa pesquisa são vários fatores que você tem que prestar muita atenção. O primeiro deles, o Bolsonaro vem sofrendo as mesmas perseguições que sofreu Donald Trump nos Estados Unidos. E, vamos lembrar, Donald Trump foi eleito. Donald Trump não saiu da mídia durante 4 anos em razão de toda essa perseguição política, essa criação de inúmeras narrativas para tentar ali desgastar a imagem de Donald Trump, como está sendo feita agora. Essa tentativa de desgastar a imagem de Bolsonaro, já que a economia vai por água abaixo e Bolsonaro, que dirigiu o país, que foi presidente da República, numa pandemia, um presidente que conseguiu manter as contas em dia, um presidente que entregou superávit, um presidente que conseguiu implementar despesa limitada de gastos, um presidente que conseguiu colocar o teto de gastos, um presidente que conseguiu colocar a independência de um banco central, um presidente que tem o clamor popular, porque o presidente atual, o Lula, ganhou a eleição, muito que bem, mas não é em todo lugar que ele consegue caminhar livremente, andar e ser bem recebido, diferente do Bolsonaro, que pega voo comercial e é aplaudido, é gravado. Então, o que eu enxergo disso tudo? Que por mais que o Bolsonaro ele esteja na mídia, sendo desgastado neste momento em razão dessas inúmeras acusações, que vão ser investigadas e depois, na verdade, um dia virá à tona, ele continua na frente e ele tem grandes chances de ser eleito presidente em 2026, se por alguma razão ele conseguir reverter essa inelegibilidade que o Tribunal Superior Eleitoral concedeu a ele em razão da reunião que ele fez com os ministros. Claramente ele não pode ser candidato a presidente ali por causa daquela reunião. Vejam, é uma grande narrativa que tenta acabar com a imagem de um presidente extremamente popular, que foi muito competente em seu governo e que não é estranho estar na frente das pesquisas. Já Tarcísio está em razão do capital político, está em razão do excelente governo. Aliás, sempre é bom parabenizar o governador Tarcísio pelo enfrentamento ao crime organizado no estado de São Paulo, que é o nosso maior problema hoje. E a pesquisa também indicou, Capês, que nomes como Ronaldo Caiado, governador de Goiás, Romeu Zema, Simone Tebet não conseguem crescer em hipótese alguma. Mais uma vez, em 2026, teremos eleições que ficarão polarizadas entre Lula e Bolsonaro ou o nome que for indicado. O grande líder da direita no Brasil hoje
é Bolsonaro. Se ele não puder, se ele for tirado das eleições, com certeza absoluta, o presidente vai indicar quem receberá esse capital político e que terá grande chance de ganhar a eleição em 2026. Agora, Henrique Kriegner, todo esse desgaste de imagem a que está submetido Jair Bolsonaro, inclusive com pressão de grandes veículos de comunicação, acusação de ter tramado numa reunião pública, num gabinete, gravada e filmada, ter combinado ali a morte do presidente, do atual presidente da República, do vice-presidente, do ministro do Supremo Tribunal Federal, que é a primeira vez que eu vejo também se tramar um homicídio também num gabinete em público gravado, né? Normalmente isso aí se faz de maneira mais discreta, mas, enfim, é assim que está colocado. Você acha que esse tipo de... Porque você está vendo o Lula, 33%, é o núcleo petista tradicional. É o núcleo esquerdista tradicional. E se você computar alguns estados do Nordeste, em que ele tem 70% de preferência, não sei se tem mais, aqui no Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte, esvaziou completamente. Como você vê, por que se refletiu nestas pesquisas, e a Paraná Pesquisa é o instituto de maior credibilidade, na minha opinião, por que se vê refletir nessas pesquisas o baixo aproveitamento de Lula e o de Bolsonaro? Seria uma sensação de injustiça com relação ao Bolsonaro e uma sensação de desgoverno na economia e na gestão política do país? Ou é outro fator? Não, com certeza, Capês, isso entra aí na conta, na equação que a gente precisa analisar. Hoje, inclusive, outras pesquisas já indicaram que a desaprovação, a reprovação, na verdade, do governo Lula já supera a aprovação. Então, a gente tem alguém que está no poder com índice de rejeição maior do que de aprovação. Ficam no meio ali os indecisos, aqueles que ainda não formaram opinião, mas que eu tenho impressão também, conversando com pessoas na rua e sendo brasileiro, que já estão tendendo mais para esse outro lado da desaprovação. E a gente está vendo isso, como o Zagarino colocou muito bem aqui, essa tentativa constante de desgastar a imagem do presidente Bolsonaro com fatos que não se comprovam. Então já começa desde lá de trás, durante o seu próprio mandato. Nós vamos vazar áudio da reunião. Vazou, não encontraram nada. Vamos vazar, áudio foi gravado do gabinete. Vazou, não encontrou nada. Mais uma vez, vamos vazar os áudios dos militares, como eu falei aqui no começo do programa. Vazou, todos os militares reclamando que o Bolsonaro não queria dar golpe. Então, você tem aí uma série de coisas que estão... retira o sigilo do relatório da Polícia Federal e o que aparece é a opinião da Polícia Federal. Exato, e aí fica essa coisa que acaba fortalecendo mesmo o presidente Bolsonaro. Agora, você trouxe a questão do Instituto Paraná Pesquisas de ser de credibilidade e eu concordo, né? Tradicionalmente eles têm tido isso, mas me parece muito estranho que Simone Tebet tenha 8% das intenções de voto aí nessa pesquisa. Eles devem ter feito em algum lugar muito específico, talvez em alguma maneira, porque Simone Tebet já não foi bem votada, quer dizer, bom, teve sim uma votação de se considerar na eleição, mas já faz 2 anos aí que ninguém nem vê o rosto da Simone Tebet, né? Apagadaça, e ela mesmo disse, nem para síndica de condomínio eu ganho mais. O presidente do Instituto Paraná Pesquisa vai dar esclarecimentos, eu até aqui na Jovem Pan, estou achando, vai poder esclarecer isso. Cíntia Nunes, o que você achou? Bolsonaro 38, Lula 33,5, vai dar um pouquinho mais para cada um. 38 a 33,5. Eu achei que quem está com... Sou presidente da República, tenho todos os artistas. Bom, isso artista atrapalha. Tenho os meios de comunicação a favor. O que você acha que... That's the economy? É a economia mesmo? Me parece que sim. O sentimento que eu tenho é que, como foi dito aqui na bancada, quem apoia a esquerda, quem apoia a direita, está se mantendo ali estável de acordo com as suas preferências. Mas é lamentável, inclusive, que a gente tenha uma desaprovação do presidente. Em que sentido? Como eu disse, eu torço para o Brasil dar certo. Eu gostaria de, nesse momento, a despeito de não ser de esquerda, eu me considero um centro-direita ali, de que pudesse dizer, nossa, parabéns, presidente Lula, está tudo indo maravilhosamente bem. Eu gostaria de poder engrossar esse caldo, mas a forma como eu sinto é que a economia, de fato, traz isso. Mas tem uma questão que eu queria pontuar, que é o seguinte, por mais que seja confiável, eventualmente, essa pesquisa tem muita água para passar embaixo da ponte, está projetando para 2026. Então, ela reflete um sentimento de hoje, mas a gente não sabe. 2024, meu povo, não acabou. Cada dia, como se diz no interior, cada enxadada é uma minhoca. Então, vem vindo muita coisa, cada hora parece um fato novo e a gente não tem como ter uma previsão para 2026. Me parece que o cenário de hoje é de um descontentamento, ouso dizer, geral.
Agora, o Ana Beatriz Hirst, me impressionou muito o governador Tarcísio, porque não deixa de ser um nome regional. Né? Tá, governador do estado de São Paulo. Como ministro, sem o Bolsonaro, ninguém saberia quem é Tarcísio de Freitas. Eu ouvia falar de um excelente ministro na época do governo Jair Bolsonaro, mas não sabia quem era o Tarcísio. Governador de São Paulo é um líder regional. 24% contra 34% do presidente Lula me parece uma distância pequena. Eu lembro que o governador Fleury, na eleição de 90 para o governo do estado de São Paulo, largou com 0,5% e o Maluf tinha quase 50%. O Dória largou com menos de 1%. O Bolsonaro largou com quase nada. O que você acha? Quem é o player aí para daqui a 2 anos? Capês, eu acho o seguinte, primeiro vamos lembrar que esses cenários que a gente está analisando são de pesquisas estimuladas. E para quem não sabe na audiência, a pesquisa estimulada é quando você fala o nome da pessoa, você lista os candidatos e ela escolhe um deles. Isso tem uma relevância, por quê? Porque hoje a gente tem um cenário que o ex-presidente Jair Bolsonaro ele está inelegível, né? Se a gente ainda tiver alguma segurança jurídica no nosso país e acontecerem eleições daqui a 2 anos, ele nem poderá ser candidato. Então, a gente está falando de um cenário que ele é mais hipotético do que qualquer outra coisa. E aí, o que de não hipotético a gente pode concluir dessa pesquisa é o descontentamento da população com o governo. Porque tanto quem escolhe o Jair Bolsonaro, e aí entra o fator Tarcísio nesse aspecto, a pessoa ela vota no Tarcísio porque ela não quer votar no Lula. Ela pelo menos sabe que ele é um nome de direita, ela não precisa conhecê-lo, mas é um voto anti-Lula. E é por isso que ele tem uma margem tão grande numa pesquisa estimulada como essa. Eu acho que ele vem tentando ganhar um protagonismo nacional, ele vem se colocando em diversos momentos, muito embora sempre se colocando ao lado de Jair Bolsonaro, que é um movimento que alguns podem achar ousado por conta de tudo que está acontecendo com esse presidente nesse momento, mas o fato é, a única coisa que a gente realmente consegue concluir é o descontentamento da população com o governo Lula e a vontade de não vê-lo novamente no poder daqui a 4 anos. E a situação, claro, de gastos, déficit fiscal, descontrole na gestão política, o Congresso não faz o que quer, realmente. Agora, o Tarcísio de Freitas, a meu ver, politicamente faz o correto, de estar ao lado, apoiando Jair Bolsonaro. Na política, só existe uma qualidade ou um defeito que jamais se perdoa. É a traição. O traidor jamais é perdoado no meio político. E Tarcísio de Freitas não está mostrando ser leal.